Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre alianças da Bíblia. Você que gosta de estudar, gosta de entender a palavra de Deus, aqui está uma excelente oportunidade para você. Você pode também, se você conhece alguém, né, algum amigo, algum colega, alguém da sua família, enfim, que gosta também de estudar a Bíblia, de entender o que está registrado nela, você pode compartilhar esse vídeo, né? E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever e você estará recebendo todo o nosso material. Então vamos juntos, estamos aqui estudando a aliança canaanita ou palestiniana. Então aqui uma nova aliança, também aí atrelada à aliança mosaica, mas é um acréscimo e nós temos que entender, né? Por que essa questão ali no Oriente Médio? O que acontece ali, né? Por que a questão da terra, né? A terra é dos judeus, a terra não é dos judeus? Vamos ver o que Deus diz sobre isso. E vamos começar aí com as palavras da aliança canaanita. E a palavra terra é usada cerca de 180 vezes. Então você veja como é importante. Aí no livro de Deuteronômio. Isso ilustra que primariamente o foco da aliança canaanita estava na terra prometida. Deus prometeu uma terra para Abraão e a sua descendência da linhagem de Isaque. Esta aliança foi feita com a geração que estava para entrar na terra, dando-lhes as condições para viver nela. Então veja, Moisés tira o povo lá do Egito, né? E vem pelo deserto, ali no Sinai, recebe as tábuas da lei, toda a direção de Deus, e ele está indo em direção a uma terra. E essa terra foi prometida antes de Moisés, foi prometida a Abraão, né, o patriarca. E agora chegou o momento, né, de entrar na terra. E vamos ver então as promessas da aliança canaanita. O livro de Deuteronômio deu àquela geração um gráfico descritivo da terra prometida. Deus disse claramente que aquela terra era primeiramente dele. E ele, como dono da terra, estava dando a terra a essa descendência de Abraão. E Levítico 25, 23 a 24, nós lemos: também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. O Deus está dizendo que a terra é dele, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Deus estava permitindo que eles entrassem nessa terra prometida como mordomos. Eles iriam desfrutar da terra, mas a terra, em primeiro lugar, ela é de Deus, tá? O que foi dito sobre a terra, que seria uma terra de montanhas e vales, uma terra regada com a chuva temporã e serôdia, a primeira chuva e a última chuva da estação do plantio.
uma terra frutífera, uma terra vigiada, ou seja, guardada pelo Senhor Deus. Deus guarda essa terra. Uma terra de rios e fontes de água doce, uma terra de riqueza mineral, uma terra próspera. E tem os textos todos aí dentro do livro de Deuteronômio. Aí na apostila você vai ter esses textos ali anotados. Primeira, promessas de bênçãos. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Depois você pode estar lendo e nós sintetizamos, resumimos aí essas bênçãos, né? Deus prometeu que se eles fossem obedientes, muitas bênçãos viriam sobre Israel e que Deus, estaria com eles. Deus prometeu colocá-los acima das outras nações. Acima das outras nações. Moisés também liberou bênçãos particulares a cada uma das 12 tribos de Israel, assim como Jacó havia abençoado cada um dos seus 12 filhos, de onde vieram as tribos. Gênesis 49, Deuteronômio 33. Segundo a aliança canaanita, eles seriam abençoados na cidade, no campo, com a frutificação, com a provisão diária nas suas atividades, em vitória sobre os inimigos, em seus celeiros, no seu trabalho, nas estações da chuva, choveria na hora certa, no tempo certo para a colheita, na posição nacional, no comércio. O cumprimento dessas promessas de bênçãos começou com Josué e sua missão de levar o povo à conquista e possessão da terra originalmente prometida na aliança abraâmica e confirmada na aliança mosaica e canaanita. Josué registra sua história, a sua vitória, aliás, sobre os inimigos e a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Então veja, Moisés foi levantado para ser o libertador, tirar o povo que estava escravizado no Egito por mais de 400 anos, e Moisés vem trazendo este povo em direção à terra prometida. Okay? Só que Moisés não entrou na terra e o seu sucessor foi Josué, que era quem estava diretamente ligado e foi treinado por Moisés. Então, Josué teve a função de conduzir o povo, de ter vitória, né, sobre os inimigos, sobre aquele povo que estava ocupando a terra, mas Deus disse que a terra agora era do povo de Israel. E então houve guerras e esta terra foi conquistada, né, por Israel, e depois de Josué distribuiu porções da terra pelas 12 tribos de Israel. Josué 11, 23. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra descansou da guerra. Os livros de Juízes, Rute, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas,
registram os tempos em que as promessas de bênçãos foram cumpridas na história de Israel. A maior extensão de conquistas veio sob a liderança do rei Davi e a maior extensão de sua prosperidade material veio durante o reinado de Salomão, filho de Davi. Segundo, promessas de maldições. Deuteronômio 28, 15 a 68. Deus prometeu que se eles fossem desobedientes, muitas maldições viriam sobre Israel e se apoderariam deles. Elas são referidas como as maldições da aliança, significando que Deus estaria aí ligado à sua palavra, preso à sua palavra de julgamento por causa da desobediência. Tem vários textos, mas resumindo, as maldições são: na cidade, no campo, na provisão diária, na frutificação, nas atividades diárias, no labor ou trabalho, com doenças na terra, com a falta de chuva, na derrota diante dos inimigos, no cativeiro, eles seriam removidos da terra e levados para o exílio. Na vida doméstica, perderiam possessões, perderiam terras, perderiam a posição nacional privilegiada, o oposto das bênçãos, né? Então, o cumprimento dessas promessas de maldição começou no tempo dos juízes, quando o povo se afastou de Deus e se inclinou diante de ídolos. Juízes capítulo 2. O livro de Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, registram as ocasiões em que essas promessas de maldição foram cumpridas na história de Israel. O último cumprimento dessas maldições aí no Antigo Testamento veio com o cativeiro do Reino do Norte. Depois de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos: Reino do Norte, com a capital, né? Lá o Reino do Norte, e o Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém. Então, isso tudo está registrado no segundo livro dos Reis e no 2º livro de Crônicas. Os termos da aliança. Quando Deus declarou: a terra é minha, lá em Levíticos 25, 23 e 24, ele estabeleceu o fato de sua propriedade, né? Ele é o dono, e o governo que ele tem sobre a terra. Então, veja que, pela Bíblia, o dono da terra é Deus, em primeiro lugar, e ele dá a terra a quem ele quiser. E ele deu esta terra à descendência, a Abraão, a descendência de Abraão, através da linhagem de Isaque. Então, ele apresentou-se a Israel como senhor da terra. Nem Israel é dono da terra, Deus em primeiro lugar. E, como tal, estabeleceu as condições para manter a possessão da terra. Ainda que a terra, sob a aliança abraâmica, tenha sido prometida como uma herança eterna, sob a aliança canaanita, condições foram acrescentadas para o cumprimento da promessa. Vocês podem ver que cada aliança que vem depois de uma anterior, ela sempre vai acrescentando termos,
tá? Vamos prestando atenção nisso, porque nós vamos chegar à nova aliança, que é a aliança que nós estamos vivendo. A aliança canaanita, estando atrelada à aliança mosaica, tinha os mesmos termos, né, da mosaica. Portanto, a ênfase maior da aliança canaanita era a obediência. Obedece, bênção. Desobedece, maldição. Deveria haver obediência tanto às leis morais, né, quanto às leis da terra, que agora criadas para a terra. O mais específico termo desta aliança era a guarda do sábado e o ano do jubileu ou o ano sabático para a terra. Agora, Deus vai estabelecer também o ano sabático para a terra e também vai estabelecer o jubileu para a terra. Vejam como Deus lida com o seu povo. Ele tem termos, ele tem palavras específicas que devem ser obedecidas. Vamos ver os termos da aliança canaanita. Primeiro, obediência aos 10 mandamentos, a lei moral. 10 mandamentos, a lei moral. Mesmo sob a aliança mosaica. Nós vamos encontrar isso lá em Deuteronômio 5, de 1 a 21. Ao entrar em Canaã, deveriam escrever as palavras da aliança em pedras caiadas. Vamos ler o texto que está em Deuteronômio 27, de 1 a 4. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Estou lendo até o 4 só. Portanto, a obediência é fortemente exigida na aliança canaanita. Deus mandou levantar pedra? Tem que levantar. Mandou pintar com cal? Pinta com cal. Escreve ali os mandamentos? Escreve sim, né? Os 10 mandamentos, aquilo que Deus estava ordenando. Vocês vejam como Deus trata com o ser humano, de trazer sempre a memória, de trazer sempre a lembrança aquilo que é importante, aquilo que ele disse para nós e que é importante observarmos e obedecermos. Segundo, amor a Deus. Deuteronômio 6, 4 a 8, eu vou ler. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa,
andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se, ou seja, o dia todo. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal, aqui entre os olhos, e você as escreverá também nos umbrais da sua porta e da sua casa e nas suas portas. Para Israel, isso era literal, né? Então, eles tinham aqui amarrado, aqui, né? E a mezuzá que eles punham no umbral da casa, na entrada, na porta de entrada. Você pode ler também, vai ter muitos outros textos aí na apostila. Terceiro, o descanso da terra. Então, o 7º ano era o ano sabático, o ano de descanso da terra. O Senhor disse a Moisés no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão o que a terra produzir. Levítico 25, de 1 a 7. Então vejam, depois de 6 anos de, a terra sendo cultivada e produzindo, haveria o 7º ano como ano de descanso. Por 1 ano a terra iria descansar. Ela não seria trabalhada, não seria semeada, nada disso. O que desse espontaneamente eles podiam comer, então não haveria colheita visando comércio, venda, compra, ganho de dinheiro, entende? Mas todos ali podiam comer do que ela produzisse naquele ano de descanso. Então aqui nós vamos conhecendo Deus, nós vamos conhecendo a maneira como Deus fala, com o seu povo. E é importante entender porque Deus deu esse comando, para a nação de Israel. Nós temos que ver que toda a revelação ela vem crescendo até chegar na nova aliança. Então, Deus falava com Israel dessa forma. Hoje Deus fala conosco de uma outra maneira. Que você possa entender, que você possa ter seu entendimento enlastecido para absorver princípios que Deus coloca. Amém.